Um dos maiores objetivos quando pensamos em educar os nossos filhos é que eles se tornem adultos maduros e responsáveis. Pelo menos deveria ser. Educar, formar pessoas, explorar toda a potencialidade individual que cada criança tem. Muitos aspectos desse desenvolvimento da criança, ela está fundamentada no amor. E é a partir desse alicerce que a criança ela se tornará um adulto amoroso e generoso. Quando a gente não consegue transmitir esse amor aos nossos filhos de uma maneira adequada, todo esse potencial ele pode ser abalado. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, baseado no livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. A gente vai conhecer e aprender a falar cada uma dessas linguagens. Falar a principal linguagem de amor do seu filho não quer dizer que você não vai ter desafios com ele. Significa que o seu filho ele vai se sentir amado e isso lhe trará segurança. Quando o seu filho ele percebe que o amor ele é coerente, que ele é genuíno, fica mais fácil dele aceitar as sugestões, as advertências que a gente vai precisar fazer no processo de educação, né? Sem contar que o relacionamento ele vai se tornar muito mais amoroso, muito mais prazeroso, muito mais forte, né? É importante a gente abastecer o tanque emocional dos nossos filhos com amor incondicional, que é aquele amor que a gente aceita o nosso filho pelo que ele é e não pelo que ele faz. Quando a gente oferece amor incondicional, fica muito mais fácil da gente compreender os nossos filhos e a gente consegue lidar melhor com os comportamentos desafiadores deles. Tá? São 5 linguagens do amor que o autor aborda no livro, que é o contato físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presente. Quando a gente descobre a linguagem do nosso filho, não quer dizer que a gente vai usar somente aquela que é a principal para ele. É importante a gente conhecer e usar todas as linguagens. E a primeira linguagem do amor é o contato físico, que é o toque físico, é a proximidade. Uma das formas mais comuns é através de abraços, de beijo, mas também pode ser quando você está assistindo um filme agarradinho, quando você dança junto, corre junto, quando você está pintando, desenhando junto com seu filho, quando você pega ele no colo, está lendo um livro para ele, quando você faz uma massagem, faz um penteado. Então, existem muitas formas de a gente demonstrar amor através do contato físico. A segunda linguagem do amor são as palavras de afirmação, que elas são muito importantes, sendo escritas ou faladas. São palavras de encorajamento, de elogio, de carinho, de afeto. É quando você fala um eu te amo, quando você fala um obrigada, quando você deixa um recadinho escondidinho, quando você escreve uma cartinha com as qualidades do seu filho, quando você usa um tom de voz amoroso, quando tem um código secreto entre vocês. E nesse ponto é importante destacar que esses elogios, eles têm que ser assim sinceros, porque muitas vezes, tipo assim, o seu filho tá jogando, ele fez algum passe no futebol e foi um passe normal e você falou, uau, que demais, mas ele sabe que foi tipo um uau, entendeu? Então ele tem que ser tem que ser assim realmente verdadeiro, porque a criança ela percebe também isso. E a terceira linguagem do amor é o tempo de qualidade, que são aqueles momentos que você passa com seu filho, que é quando tem aquela atenção exclusiva, concentrada, quando você está ali presente de corpo e alma com seu filho, quando tem troca, quando tem olho no olho. Seja quando você vai acampar, quando você vai brincar no parque, vocês estão visitando um museu, uma livraria, vocês estão montando um quebra-cabeça, mas é quando você está ali dedicado a fazer aquilo que você está se propôs a fazer com seu filho sem nenhuma distração. A quarta linguagem do amor são os presentes, que é quando você presenteia o seu filho. São presentes significativos, onde a intenção por trás do presente é mais importante do que o presente em si, que é quando a criança ela percebe que ela foi lembrada. Então é quando vocês saem juntos, vocês compram alguma roupa, algum brinquedo, um livro, ou quando vocês fazem algum brinquedo juntas, quando você traz uma florzinha, enfim, são presentes, mas é importante a gente aprender o ato de dar o presente como uma linguagem de amor e não como uma manipulação ou um suborno.
A quinta linguagem do amor são os atos de serviço, que é quando a gente arruma a cama, a gente organiza os brinquedos, prepara alguma refeição ou um prato preferido do nosso filho. E um ponto importante nessa linguagem é que a gente serve os nossos filhos até que eles estejam prontos e aí a gente ensina como servir a si mesmo e aos outros. E agora a gente já conhece as 5 linguagens do amor, já sabemos como demonstrar cada linguagem e a gente precisa descobrir qual que é a principal linguagem do nosso filho. E para isso leva tempo, é um processo, mas tem como, né, a gente descobrir. Então é a gente observar como o nosso filho ele demonstra amor pra gente. Principalmente se eles são mais novinhos, eles costumam demonstrar amor da forma como eles gostariam de receber. Você observar como ele demonstra amor para as outras pessoas, perceber o que ele pede com mais frequência, perceba o que o seu filho reclama com mais frequência e dê a oportunidade para o seu filho de escolher entre 2 opções de linguagem. Então você pode perguntar para ele, você prefere ir brincar no parquinho ou que eu faça aquele seu bolo preferido? E aí ele vai ter que escolher entre uma linguagem de tempo de qualidade ou então de ato de serviço. É importante que para esse processo, para você descobrir a linguagem, você utilizar uma linguagem por um período. Então, por exemplo, você escolhe a primeira linguagem, você usa durante uma semana. Aí depois você usa a segunda, na segunda semana até completar as 5 linguagens e aí você vai conseguir observar qual que é a melhor, a principal linguagem de amor do seu filho. Então, falar a linguagem do amor do seu filho traz mais estabilidade e segurança emocional. Quando o seu filho ele percebe que ele é realmente amado, o mundo dele se torna muito mais seguro e muito mais confiante e aumentam as chances dele atingir o seu máximo potencial. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa seu like. Deixa algum comentário aqui, um coraçãozinho, só para eu saber que você gostou. E compartilha com o máximo de pessoas que você acha que precisa assistir esse vídeo também. Obrigada e um beijo.